Tem muito escritório de cliente de pasta única. Cliente que traz um caso e o cliente não volta. E o sujeito nem lembra de ligar para esse cliente e falar: "Ô, e aí, como é que você tá daqui a um ano?" Né? Não mantém um networking ativo. E fica cliente de um caso só. E olha, começando aqui uma série nova, Vendas para quem tem pressa. Por que tem esse título? Porque meu livro novo tem esse título. Meu novo... Como é que é? Meu antigo novo livro. É antigo porque é segunda edição e agora ele tá saindo de maneira física e tô rodando uma campanha no Catarse para viabilizar a impressão desse material. Então eu já convido você a clicar no link que tô deixando na descrição do episódio, adquirir seu exemplar em primeira mão, porque o convidado que tá aqui na minha frente já comprou. Por isso que eu convidei. Senão eu não tinha nem convidado, não. Solon Cunha, ei, Solon, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Obrigado por você ter aceitado o convite. Feliz. Claro que eu tô fazendo uma brincadeira aqui. Claro, já comprei mesmo. Comprou mesmo, mas não é por isso que eu convidei o Solon. Eu convidei antes dele comprar que tem que ser apoiado. O livro. Obrigado, Solon. Solon, prazer. agora é o seguinte, a gente tá aqui... Você é advogado e a gente tá falando de um tema de vendas, né? E por que eu te chamei para falar sobre esse tema? Eu queria saber. Você quer saber também, né? Porque eu tenho uma perspectiva de que o advogado é um dos maiores vendedores que existe. E eu não tô falando isso de maneira pejorativa, porque muita gente utiliza vendedor, né? Ah, aquele cara é vendedor, né? Tipo assim, faz de tudo pra ganhar dinheiro. Não é isso que eu tô usando. Eu tô usando de maneira positiva a palavra, né? Porque, por exemplo, numa audiência, eu entendo que aquilo acaba sendo um processo de vendas. Em que sentido? O advogado vai lá, expõe ou coloca seus argumentos, o outro advogado também faz isso da outra parte, e aí o juiz vai, entre aspas, comprar ou não determinado argumento de um ou de outro. É isso ou não é? O teu exemplo é ótimo, mas ele está vinculado à convicção. Né? Quando você fala num litígio, o processo é um litígio. O litígio ele tem que se basear na convicção do magistrado. E o que forma a convicção do magistrado, além do argumento? A prova. Então, quando você vai explorar, no bom sentido dessa palavra, a prova que está nos autos, então você traz a sua prova, os seus argumentos, e a parte contrária traz a prova e os argumentos dele. Eu tive um professor na faculdade, o Pedro Paulo Manos, que depois virou ministro do TST, que ele tinha uma frase interessante. Ele dizia que a sentença, ela nunca convence as duas partes. Porque ela nunca é totalmente procedente, ela é sempre procedente em parte. A sentença, em 99% dos casos, é procedente em parte. Então ele dizia, nunca convence, ele era juiz, nunca convence as duas partes, sempre insatisfaz alguém. Então, quando você me fala do argumento, de colocar o argumento, como é que eu ponho a prova ali? Como é que eu vou fazer a convicção do magistrado? E lembre-se que tem o recurso. Depois, normalmente, um outro recurso. Então, você vai ter que convencer até o final do processo, no mínimo, 3 mais 1, né? 7 juízes. Em órgãos colegiados nos recursos. Então, é um convencimento. Nesse sentido, pode parecer uma venda, mas é uma convicção. O que eu acho interessante é que você não tem essa formação de como trazer a clientela para o seu escritório na faculdade. Né? Eu acho que a carga horária da faculdade é um cobertor curto, chamada grade. Então, no começo, você tinha lá 4, 5 anos de direito civil. Aí, quando você entra, por exemplo, algoritmo, entra jurimetria na faculdade na graduação, você tem que tirar alguma coisa. Então, alguém vai lá e fala para o professor de civil, olha, sua matéria agora só tem 4 anos e meio. Eu vou ter que reduzir. O cara não quer. Óbvio, né? Não, mas a minha disciplina é a formação do advogado. Mas caberia uma matéria adicional, optativa, suplementar. Cada faculdade denomina de um jeito, né? Eletiva, tem a nomenclatura que as faculdades dão. De venda, de marketing, de como convencer o cliente, de como administrar o meu escritório.
Eu até vou fazer uma provocação aqui, né? Tem uma faculdade nova aí de Direito, não sei se você sabe, Não. que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, lançou há 2, 3 anos uma faculdade de Direito, ainda não formou a primeira turma. Que legal. Eles estão formando o 3º ano de alunos dessa faculdade. Eu faria uma provocação, né? A ESPM devia montar um curso multidisciplinar do marketing na advocacia. Eu acho que é entupir de aluno. Quer dizer, como é que eu administro meu escritório e formo uma equipe de venda? Né? Com os órgãos reguladores, com a OAB, atendendo a todas as disciplinas de ética, tudo bem. Ninguém aqui está propondo... Claro, coisa diferente. Uma coisa diferente. Igual, por exemplo, nos Estados Unidos, que o cara faz propaganda... No todo banheiro, lugar. na porta, né? Eu só advogo para homens em divórcio. Mas aqui eu faço essa provocação, né? Se quem sabe alguém da ESPM vê esse vídeo e monta esse curso. Eu montaria. Mas será que não é porque existe, eu acho que no meio, até um preconceito com a palavra vendas? Eu acho que nós fomos fruto de um período em que essa discussão foi muito forte na OAB, como órgão regulamentar. O Código de Ética e Disciplina da Ordem veio sendo adaptado, vou mudar a palavra, modernizado nos últimos anos. Por exemplo, as redes sociais trouxeram um impacto enorme nisso. A reputação do advogado está em torno das redes sociais também. Os vídeos, YouTube, esse tipo de bate-papo, tudo levava a que a OAB fosse muito rígida nas suas colocações. Então, os advogados tinham receio. Tudo parecia uma captação de clientela imprópria, né? Uma captação imprópria de clientela. E aí a OAB, como órgão regulador, passou a se adaptar, a se modernizar. Então, hoje já tem resoluções da OAB quanto a redes sociais, a participação em eventos, patrocínio de eventos. Isso tudo hoje já é regulado de uma forma um pouco mais flexível, vamos chamar assim. Mas a minha geração, por exemplo, foi muito oprimida nisso. Né? A gente tinha muito medo de falar, um medo bobo, tolo, porque era um medo de tomar uma multa, de tomar uma advertência. Isso para o advogado é muito ruim. Né? Eu tenho 40 e poucos anos de profissão, nunca tomei uma advertência na ordem. Eu tomei um processo disciplinar porque eu usei uma expressão num recurso que o juiz não gostou e ele oficiou a ordem. E aí eu me retratei na hora, o ofício foi arquivado. Mas não chegou nem a instaurar um processo disciplinar, mas é uma coisa que o advogado, não digo que tenha receio, mas trata com muito respeito. Você, no seu órgão de classe, ser processado, o advogado liga para isso. É algo que ele leva a sério. Não é, tome uma advertência, dane-se. Não. A gente leva isso muito a sério. Agora, eu percebo assim que, bom, diante de todas as restrições que se tem com relação a vender, marketing, propaganda, né? Por exemplo, o advogado não pode falar assim, vem aqui que eu vou resolver teu problema. Imagina. Tá propondo... Isso... aí você tá... Desculpa te interromper. Esse é um dos grandes dilemas, né, na propaganda, no marketing, que é promessa de resultado. Exatamente. Então, o advogado não pode prometer resultado, certo? Não, nem cirurgião plástico. Isso, nem médico, nem nada de... Exato. É natural das profissões reguladas. Agora, como é que você... como é que o advogado, diante de tanta restrição, se vende? Reputação. Eu acho que esse é o item número 1. A reputação não se faz só com um trabalho tecnicamente impecável, que é o mínimo que você espera de um profissional, que ele tenha um trabalho tecnicamente impecável. Reputação faz do seu track record, de você ganhar processos, ter êxito nas suas ações, ter um consultivo bem feito, e aí você vai construindo, isso leva muito tempo, e você vai construindo reputação. A reputação também está ligada aos seus colegas, aos seus pares. Pouca gente liga para isso, pouca gente percebe isso. As pessoas se vinculam muito aos clientes e se esquecem da sua comunidade. E aí, quando você tem um ranking que faz uma pesquisa sobre advogados, ele vai ligar para quem? Raramente ele acessa o cliente, ele vai acessar a comunidade. Você conhece o fulano? Não, nunca ouvi falar. Né? O cara despenca no ranking. Então, há que se ter um cuidado, um olhar
para os seus colegas. Por isso que algumas pessoas que trabalham de instituições em instituições de classe se destacam. Por exemplo, o presidente da OAB é um cara que tem um destaque social. É um cara que, não obstante o poder que ele tenha, porque ele pode, em nome da OAB, né, ingressar com ações, questionar uma autoridade pública, ele tem por trás dele uma placa pesada. Né? Isso, em momentos difíceis do Brasil, foi super importante. O presidente da Ordem foi um protagonista em várias situações. Então, ele se destaca perante seus colegas, associações, como a Associação dos Advogados, Academia de Direitos. Essas associações, elas também fazem a reputação. Então, a participação no judiciário de uma forma elegante, de uma forma correta, tem todo, como dizia o ministro Mello, toda uma liturgia do cara. Um ritual. Um ritual. Né? Então, o advogado ele tem que estar atento para formar essa reputação em torno de si e tomar cuidado com os exageros. Né? Tem TikToks aí que são inacreditáveis. Né? E aí ele cai no descrédito. No descrédito. Então eu acho que a reputação é o primeiro ponto. Então a reputação é o grande marketing do advogado. Sim. Na minha opinião, sim. Agora, você trouxe essa questão do TikTok, né? E eu vejo que, assim, uma das ferramentas que o advogado tem para se promover, né, ou para ganhar uma visibilidade, é através da educação. Sim. Então, por exemplo, ele explorar, às vezes, temas que podem ajudar o público de maneira geral. Então, por exemplo, ele pega um material, você sabe o que é habeas corpus? Sei lá. Ele faz um material sobre aquilo. E ele explica o que é habeas corpus numa linguagem mais que o não acadêmico ou não advogado, igual no meu caso, iria entender. E eu vejo que, às vezes, o pessoal mais novo que acaba explorando isso do que o pessoal mais velho. É por conta daquele medo que você falou que o pessoal tinha de, puta, não, vão chamar atenção, vão puxar a orelha, não sei o que e tal. É por isso. Eu acho que tem o medo, acho que tem a exclusão digital. O acesso às ferramentas foi acelerado muito em razão da Covid, do nosso lockdown. Né? Então, muita gente teve que acessar as ferramentas digitais para sobreviver, literalmente. Então, isso fez... A exclusão digital é um fato, não se pode afastar. Eu tenho colegas que não sabem, têm dificuldade em entrar no Zoom, né? No Teams. Pega no chat, onde está o chat, sabe? E eu não recrimino, são pessoas que não são nativos digitais. Sim. E o segredo é você acompanhar isso e se interessar por isso. Né? Eu estou fazendo curso de prompt hoje. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Melhorei muito a minha afinidade com o ChatGPT e com as ferramentas digitais. Mas eu acho que aí é um ponto. Eu acho que as pessoas têm nessas ferramentas sociais de TikTok, podcast, YouTube, uma baita ferramenta. Agora, quando eu falo para você de um médico que presta informações na TV, ou no YouTube, ou no podcast, quem você se lembra? Quem vem à sua cabeça? O Varela. Drauzio Varela. O Drauzio Varela uma vez falou para mim, eu falei, você já foi processado? Você já teve um? Ele falou, não, eu faço saúde pública. Então, eu acho que, eu sempre tive isso na minha cabeça. Isso que eu estou fazendo aqui é saúde pública. Quer dizer, se eu estou dando uma informação para minha comunidade que ela vai ser útil de uma maneira homogênea e tranquila, eu estou prestando um serviço público. Eu estou prestando um ofício. Agora, se eu estou direcionando aquilo para cá ou para lá, eu tenho um interesse meu. Se isso vai ser uma captação imprópria de clientela, o órgão regulador é que vai analisar. Mas eu não me vejo nem um pouco preocupado em prestar saúde pública, entre aspas, nas informações. É como você falou. Eu fico imaginando que se uma novela, né, nem tem mais novela, né, mas se uma novela dissesse assim, olha, o que é uma ação de consignação em pagamento de aluguel para você não ser despejado, e ensinasse, eu teria muito menos problemas no judiciário hoje. Mas ela, infelizmente, descambou para um roteiro mais de bandidagem, de malandragem, de malícia, né, e não um roteiro
como Law and Order nos Estados Unidos. Sim. Que, pô, a pessoa fazia a série do Law and Order, quase saía um especialista em direito penal. Então eu acho que falta um pouco essa visão de saúde pública, como diz o Drauzio. Ô Saulo, agora sim, que atitude e comportamento, na sua opinião, claro, conquistam um cliente já no primeiro contato? Eu vou dar uma resposta que você não vai gostar. Depende, ó, você pode se surpreender. Vou falar para os meus colegas, presta bem atenção. Ouvir. Escutar. Na minha equipe, eu sempre digo, olha, 60% dos honorários o cara te paga para você escutá-lo. Escutativa. Escutativa. Então, eu vou dar alguns exemplos. Eu não vou dar nomes aqui por uma questão de ética. Eu levei um clientaço para o meu escritório uma vez. E ele queria abrir capital numa empresa. Clientaço. E a gente marcou um almoço dentro do escritório, num ambiente controlado, para ele explicar o que ele ia fazer. E eu chamei um sócio meu do mercado de capitais para atender, junto comigo. E conversando, esse meu sócio usou o celular umas 50 vezes. Pegava o celular. E aí, quando o cliente ia explicar, ele falou, não, eu já fiz 50 vezes, eu sei como faço isso. Eu entendi e tal, não sei o quê. Aí passou uma semana, eu liguei para o cliente. Falei, e aí, vamos fazer? Ele falou, não, obrigado. E ele falou, o seu sócio não ouviu o que eu tinha para dizer, ele não entendeu o meu negócio, ele acha que ele entende o meu negócio, mas ele não entende, é um negócio diferente o que eu estou montando. Então eu preferi ficar com outro profissional. E eu perdi um caso gigante, porque a pessoa que estava ao meu lado não foi capaz de ouvir. Então escutar é a primeira forma de cativar o cliente. Muito bom, agora eu vou fazer propaganda do meu livro. Porque, como você falou que talvez eu não ia gostar, o método do meu livro ele é baseado em 3 pilares. E o segundo pilar é escutar. Aí, olha tá só vendo? que interessante, cara. Porque é uma coisa simples, mas que as pessoas não estão fazendo. Cara, é incrível. Você vai num lugar, aí você pede um negócio azul, e aí as pessoas, não, mas eu tenho esse aqui que é verde. Eu falei, mas, amiga, eu preciso de um azul. Não, mas esse verde tá lindo. Eu falei, mas eu não tô falando que tá feio. É que eu tô falando que eu preciso de um azul. Porque aonde eu vou, todo mundo vai de azul. E o azul vai ser uniforme. Ah, mas você não pode ir de verde? Gente! Então assim, é uma coisa que tá acontecendo que o cérebro das pessoas tá meio frito. Eu tô fazendo outro livro lá, o Não Seja Chato, que você também sabe qual que é. E é incrível, porque assim, eu mando as informações para uma pessoa, convidando ela para dar uma entrevista, porque vai estar dentro do livro. Eu tô convidando humoristas, pessoal do mundo artístico e tal. E aí eu mando assim, ô fulano, tudo bem? Ó, eu tô escrevendo um livro, nesse livro é assim, tem o QR Code que direciona pra entrevista, papapá. São entrevistas de 10 minutos e a gente faz online... e papapá. A pessoa ela me pergunta quanto tempo vai ter, aonde é o estúdio, em que canal que eu vou publicar. Não leu nada, cara. Não leu absolutamente nada. Então, agora, em vendas, tá a mesma coisa, porque o vendedor deixou de ser um vendedor para ser um tirador de pedido. Sim, boa. Então, ele quer lá, papapá, o que é? Então, pronto. E esse cara... é o que vai ser substituído pela inteligência artificial. Sim. Porque se é só tirar pedido, Sim. o robô faz. Agora, vender não. Porque vender é humano. E só um ser humano vai saber ouvir um cliente, vai saber se conectar com o cliente, vai saber negociar com o cliente. É isso. Eu acho que esse é um exemplo muito bom. E na advocacia acontece muito isso. Eu acho que na advocacia o advogado tem que ouvir, completando a sua pergunta. Ser um ótimo negociador. Tudo na advocacia é um negócio. É uma negociação. E eu não estou falando sobre o aspecto comercial. Estou falando no aspecto do relacionamento. É uma negociação. O melhor objetivo de uma ação é um acordo. Né? Já está até nos escritos. Concilia-te com o teu adversário enquanto estiver na mesma faixa que ele.
né, na mesma via que ele. Então, a conciliação, os mecanismos alternativos de solução de conflito, mediação, arbitragem, são muito importantes hoje. Então, o advogado que tem uma ferramenta de escuta ativa e de negociação, ele já está léguas na frente do outro. Léguas. Estudar conhecimento técnico e aí cuidado com o seu conhecimento técnico. Né? Porque para o cliente, a causa dele é única, indivisível e importante. Quando ele te conta a causa dele e você fala que você já teve 100 iguais e que você sabe como resolver, para você, advogado, pode ser um atributo de excelência. Mas para o cliente, ele vai achar que está colocando o peixe dele no oceano. Uhum. E que o cara não vai... É só mais um, né? É só mais um e ele não vai entender que o meu caso não é aquele. E realmente não é. Você falou da convicção do magistrado. Cada testemunha é uma testemunha. Eu tinha um professor que dizia assim para mim, olha, quando você for advogado e ficar inquirindo a parte contrária ou a testemunha, presta atenção no batimento cardíaco dele. Eu falei, pô, como que eu vou fazer isso? Ele falou, um dia você vai entender. Hoje eu entendo. Eu sei exatamente quando a testemunha está nervosa, quando ela está mentindo, quando ela não sabe responder o que eu perguntei. E aí esse professor dizia para mim, o momento ali é de você parar. Testemunha não é perguntar até o infinito, porque uma hora ela vai te derrubar. É o momento que você faz a convicção do magistrado, para. Não queira florear, decorar. Naquele instante você tem que parar, porque você já fez o seu serviço ali. Para. Porque se você fizer mais uma pergunta, ele pode te derrubar. Então, se você já conseguiu, já está sentindo que a pessoa está segura, que o batimento cardíaco está em ordem. E isso não tem padronização, não tem commodity. Sim. Então, um bom advogado ele tem que ter isso, ele tem que ter a sua reputação, como a gente falou, ele tem que ser um bom negociador, tem que ter escuta ativa, né? Tem que saber lidar com as situações de crise com equilíbrio, com tranquilidade. Não adianta você ter um advogado que fica, pô, agora ferrou. Peraí, eu te contratei, né? Não é para você instaurar um caos, é para você me dar uma luz, um norte. Então, isso você vai adquirindo com o tempo. Porque se era para caos, eu fazia sozinho, né? Exato. Se era para caos, eu pergunto qualquer um, né? Exato. Agora, olha só que interessante. A outra pergunta que eu ia te fazer, que obviamente você já respondeu, mas o quanto ouvir bem o cliente é uma ferramenta poderosa no exercício da advocacia. Não há dúvida. Você já respondeu já pelo primeiro. Não há dúvida. Eu tive a escuta ativa, eu chamo. Não há dúvida. Como é que você vende uma solução se você não entendeu o problema? Não dá. Se apaixonar pelos problemas é uma característica do bom profissional. Eu gosto de gente que se apaixona. É muito comum o advogado da equipe entrar na minha sala e falar assim, pô, tô de saco cheio de problema. Eu falo, meu, tchau. Vai para casa. Advogado vive de problema. A placa lá na porta, já que você está com a analogia de vendas, a placa na porta é o seu problema e o meu negócio. O cara chegou no seu escritório, eu tô com um problema? Que bom, veio no lugar certo. Adoro o problema. E o bom advogado, ele se apaixona pela complexidade das causas. Quer dizer, se alguém chega no meu escritório, olha, eu quero fazer uma ação X de despejo, uma ação de horas extras, uma ação... Isso para mim é um cotidiano que vai ser mortal com a vida. Né? Óbvio. Agora, se tem uma causa complexa, um assunto diferente, novo, você fala, isso aqui é legal. Né? Então, por exemplo, você pega agora situações de redes sociais que geram conflitos, né? Inteligência artificial que delira, alucina e dá uma resposta errada e o cara se baseia naquela resposta para fazer alguma atitude. Né? Então, são causas complexas. Você pega um influencer que vende um produto ou divulga um produto e aquele produto causa um dano social, causa uma doença na sociedade. Então, imagine, eu nem sei se isso existe, não estou dando analogia a caso algum, porque na minha cabeça agora. Um perfume que uma influencer coloque, põe até o nome dela, né? E aí venda no mercado, deu uma alergia terrível nas pessoas. Que responsabilidade essa pessoa tem?
né? Porque é diferente. Outro dia eu estava conversando com uma colega, uma amiga minha, a esposa de um grande amigo meu, que ela trabalhou muitos anos como modelo. E a gente embarcou nessa conversa, que foi muito legal, e ela falou, olha, eu na minha época de modelo, o cara me trazia essa caneca, eu fazia assim, dava um sorrisão, vendia a caneca. E eu, não sei onde fabricou a caneca, para que servia a caneca. Não passava pela minha cabeça isso. Aí ela disse, hoje, as pessoas que são influencers têm que entender que não é um rostinho bonito mostrando uma caneca, eu tô pondo a minha reputação, né? Você está vinculando a sua imagem com aquele produto. Então, e se aquele produto der BO, imagine o pessoal isso vai em cima de você. Jurídico, que equação matemática legal para você discutir. Aí tem N fatores, né? Então eu acho que o cara que se apaixona por problemas é um cara voltado à advocacia. Se você não gosta de problema, vai fazer outra coisa. Ô Solon, agora, na atuação com o direito do trabalho, eu vejo que a negociação é uma coisa que está sempre na mesa. Você enxerga o advogado como um negociador? Sem dúvida. O advogado, ele é um grande negociador. E agora você tem 3 na área do direito do trabalho. Foi bom, agora eu fico mais seguro. Você está me colocando no meu local de conforto. Você tem 3 áreas de atuação. O direito individual, que é a relação entre o empregado, o trabalhador e o seu tomador de serviço. Você tem a relação do direito coletivo, que é a parte sindical, as ações civis públicas, as ações civis coletivas. E você tem a parte da atuação perante os órgãos reguladores, que é Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Fiscalização do Trabalho. Então, se você não souber ser um bom negociador e transitar nesses lugares com diferentes comportamentos, né? Você tem que ter um comportamento, óbvio, homogêneo na sua profissão, mas saber se postar ali, se portar diante de uma autoridade pública, né? Entender que aquilo não é cada um está fazendo o seu trabalho. O trabalho do promotor é acusar. É o trabalho dele. Eu vou ficar com raiva que o cara está me acusando? Não, é o trabalho dele. Ele está fazendo o trabalho dele, eu tenho que fazer o meu. Ele tem que respeitar o meu trabalho, eu tenho que respeitar o dele. Né? Então, ser um bom negociador, acabei de dizer, você procurar uma solução da conciliação, da mediação, da arbitragem, ela é sempre a melhor solução. Muito melhor você e a outra parte chegarem a um consenso do que alguém botar o dedo. Isso é fato. É fato. Na vida é assim. Ah, mas eu não gostei do acordo. Que bom. Porque o acordo não é bom para todo mundo. O acordo tem que ceder. Alguém tem que ceder um pedaço. Cada um vai ceder uma parte. Já teve caso que você não precisou ir para ação? Só uma conversa resolveu? Porque, por exemplo, às vezes acontece isso, né? Ah, não. Calma, vamos conversar primeiro. E aí, numa conversa... Putz, tá bom, vamos fazer assim e não precisa ir essa pra pergunta ação. dá outro podcast. É bem legal essa pergunta. É bem legal essa pergunta. Olha, a conversa e a negociação podem ou não levar a um litígio. Eu digo na área trabalhista que a melhor solução para um conflito chama-se entrevista de desligamento. A forma de desligar um trabalhador. Posso desligar o cara por e-mail? Posso desligar o cara por WhatsApp? Posso desligar o fulano por telegrama? Pode, mas é um horror. Então, tudo que começa bem tem que terminar bem. Olho no olho. Uma conversa franca. E ouvir o trabalhador, quando ele se desliga, as frustrações dele, aquilo que ele entende que foi errado, seja no tratamento, seja no pagamento, é fundamental para você evitar um litígio. Fundamental. Acontece que quem contratou raramente despede. Tem até aquela frase, passa no RH. Passa no RH. Então, quando você que contratou também despede, conversa francamente com o trabalhador, e o trabalhador também tem uma conversa franca com você e mostra uma frustração,
que pode ou ser solucionada por um mínimo pedido de desculpa, ou pode ser solucionada por um contingente indenizatório. Eu posso pagar alguma coisa para você. Olha, eu estou chateado porque em julho eu trabalhei muito e não recebi horas extras. Tem gente que nem sabe disso. O chefe, às vezes, nem sabe. Como não recebeu? Você tinha que ter recebido. Peraí, vamos ver isso. Ó, realmente, você tinha que ter recebido, tá aqui. Vou fazer um termo de rescisão complementar, vou te pagar essas horas extras. O sujeito fica feliz e não processa a empresa. Agora, quando ele é despedido pelo WhatsApp, achando, ele fala, agora eu quero tudo. Né? Aí ele vem com faca na boca. Então, a conversa, a negociação, ela é ótima. Agora, o Brasil tem um problema na área trabalhista que é a quitação. Você não obtém quitação, infelizmente, a menos que seja psicológica, do fio do bigode, com um termo extrajudicial, com uma transação individual. Um documento assinado, o empregado pode ir na Justiça do Trabalho questionar o que os juízes têm feito. Eles aceitam a compensação daquele valor numa eventual condenação. Agora, estão constituindo, mas dentro da Justiça, as comissões de conciliação, né? Dentro da que a gente chama de Sejusc, Centro Especial de Conciliação, etc. Então, os Sejusc estão fazendo esse papel, mas dentro do judiciário, que também o cara já está lá, ele já está num pré-litígio. O ideal seria que a gente admitisse uma transação extrajudicial. Pode começar com trabalhadores que ganhem mais, trabalhadores que sejam formados num curso, que tenham formação universitária, enfim, mas que aquela quitação valesse. Né? Então, para responder sua pergunta, fiz várias transações que funcionaram, assinaram e ninguém reclamou, mas nada escapa à apreciação do judiciário, diz a nossa Constituição. Então aí pode ter tem muita gente que entra com ação para fazer um acordo lá, porque aí eu tenho quitação, que é uma bobagem. Aí entulha, aí é o governo pagando para ser um cartório, né? Que é um pouco da nossa cultura cartorial, o stamp do rei. Né? Se o rei deu um carimbo... Um carimbo, beleza. Beleza. Solon, para a gente fechar o nosso bate-papo, na sua opinião, os advogados têm mais dificuldade em se conectar com os clientes, em ouvi-los ou negociar com eles? Na minha experiência, em ouvi-los. Eu acho que se conectar com o cliente no sentido de captar é difícil. Agora, conectar em ter eu tinha um colega, um sócio, o Ney, que era uma figura muito querida, um grande amigo meu. Ele falava, na minha equipe eu só levo a sério o advogado que gera o terceiro caso no mesmo cliente. Olha que interessante. Ele falava, o cara trazer um cliente, traz. Fazer um caso, faz. Abrir o segundo, legal. Abrir o terceiro, agora eu estou levando a sério esse advogado, porque realmente ele tratou o cliente bem. Porque o cliente já está trazendo o terceiro caso para ele. Então ele fidelizou o cliente. Tem muito escritório de cliente de pasta única. Eu brinco, né? Não tem mais pasta, agora é arquivo digital, mas cliente que traz um caso e o cliente não volta. E o sujeito nem lembra de ligar para esse cliente e falar, e aí, como é que você está daqui a um ano? Né? Não mantém um networking ativo. E fica cliente de um caso só. Aí o sujeito pergunta para você, quantos clientes você tem? Eu tenho 7.000 clientes cadastrados de um caso só. E aí? O que isso representa? São coisas curiosas quando você fala em ranqueamento de escritório, né? Quando você fala em números por escritório. Qual é o maior escritório do Brasil? A resposta é depende. Em venda, em faturamento, casos ganhos, casos perdidos, número de advogados. Antigamente era número de advogado. Pô, o cara tem 100 advogados, baita escritório. Porque se presumia que o fato dele ter 100 advogados... Tá tendo muito trabalho. Tá tendo muito trabalho. Hoje você tem escritórios que atendem direito de consumidor, por exemplo, que tem 300, 400 advogados para atender direito de consumidor de empresa aérea. Não estou tirando mérito, é um baita case. Mas esse é o maior escritório do Brasil? Né? Ou o maior escritório do Brasil é daquele criminalista que tem 5 advogados e é um gênio. E é destacado no Brasil como o melhor criminalista do Brasil. Esse é o maior escritório do Brasil? Então é muito relativa essa
essa avaliação, né? Você tem que ter muito cuidado. Talvez o conjunto desses fatores faça o grande escritório. Muito bom, Solon. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Obrigado. Acrescentou pra caramba, aprendi muita coisa e eu espero que o pessoal também, pelo menos se pegar alguma coisinha que a gente falou, isso, putz, nunca tinha parado pra pensar nisso aqui, já fico muito feliz. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Deixa a minha ameaça de sempre, se deixarem eu volto. Vai ser um prazer. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, viu, Solon? Obrigado. E convido você a conhecer meu livro Vendas para Quem Tem Pressa. Tô deixando aqui na descrição desse episódio o link para a campanha do Catarse. Assim que a gente completar a meta, a gente vai publicar esse livro. E também tem o site vendasparaquemtempressa.com.br. Vem conhecer os 3 pilares que formam o método Vende Mais. O método que eu criei para você vender mais e melhor, também serve para advogados. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!